Pessoal, nessa questão aqui, ele nos disse o seguinte: numa planta industrial de ácido acético, reagem-se metanol líquido, essa é a nossa fórmula, nossa estrutura do metanol, que nós temos a nossa fórmula do metanol, com monóxido de carbono, nosso CO, em presença de um catalisador. Em um experimento foram colocados 15 gramas de metanol e 10 gramas de monóxido de carbono em um reator. Qual é a massa dos produtos? Primeiro de tudo, a gente precisa verificar aqui a nossa equação, né? Então, essa é a nossa equação, isso que vai estar acontecendo ali dentro do reator. Veja que desse lado nós temos, olha só, nós temos hidrogênio só em uma molécula, né? Que essa daqui é uma molécula de ácido acético. É tudo junto aqui, tá, gente? CH3COOH. Então, nós temos hidrogênio só nessa molécula. E aqui, olha só, hidrogênio só nessa molécula aqui também, tá? Aqui nós vamos ter 4 hidrogênios, 3 aqui mais um aqui. E aqui também, 3 aqui mais um aqui. Então, nós vamos ter vamos começar a fazer o balanceamento colocando 1 mol aqui de cada lado. Agora a gente confere, né, a quantidade de carbonos, por exemplo. Aqui nós vamos ter 2 carbonos, enquanto que aqui nós temos 1. E para nós termos 2 carbonos desse lado também, a gente vai ter que colocar o coeficiente 1 aqui do lado do monóxido de carbono. E depois conferimos a quantidade de oxigênios, né? Então temos 2 oxigênios aqui. Aqui nós vamos ter um oxigênio e, portanto, o coeficiente é 1, então vai estar multiplicado por 1. E aqui também, né, o coeficiente 1 com um oxigênio. Então, nós temos 2 oxigênios. Beleza, está balanceada essa equação. Tá, agora, se nós temos 15 gramas de metanol reagindo com 10 gramas de monóxido de carbono, isso daqui vocês acham que vai dar 25 gramas de ácido acético? Nem sempre, né, gente? A gente tem que ver se tem reagente limitante. Porque ele não disse que esses daqui estão em quantidades estequiométricas, ou seja, às vezes nós temos mais metanol do que monóxido de carbono. Ou seja, se a gente tiver mais metanol do que monóxido de carbono, nas proporções, né, em molares, a gente não vai conseguir fazer todo esse produto ser convertido. A gente vai ter reagentes sobrando aqui, tá? Mas isso a gente vai verificar transformando esses 15 gramas de metanol em quantidades. Isso aqui vai estar relacionado a quantos mols de metanol. E também nós temos que transformar esses 10 gramas de monóxido de carbono em unidades molares, tá? Para a gente fazer isso, como que podemos fazer? Precisamos da massa molar agora, então, do metanol. A massa molar do metanol vai ser quanto? Olha só. Vamos aqui para cima. Massa molar. Nós temos um carbono. Então, o carbono tem massa molar igual a 2. Hidrogênio, nós temos 4. A massa molar do hidrogênio é 1 vezes 4, dá 4 gramas por mol. E um oxigênio com 16 gramas por mol. Tudo isso vai dar 20, 32. 32 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de metanol vai pesar 32 gramas, tá? Então, 32 gramas por mol. Aqui já a massa molar do monóxido de carbono, vamos aqui para cima, massa molar, nós vamos ter 12 gramas por mol de carbono, do carbono aqui, mais 16 do oxigênio. Isso vai dar 28. 28 gramas por mol. Beleza. Agora, gente, vamos para cá. 28 gramas por mol. Vamos colocar aqui, né? Deixar organizado. Agora a gente vai transformar essa quantidade que foi colocada no reator em mols. A gente tem a unidade de massa em gramas e vamos transformar em mols. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui a nossa caneta azul.
Então, nós temos 15 gramas de metanol e nós vamos multiplicar ele pela massa molar, ou seja, qual que é a massa molar? Opa, desculpa, dividir pela massa molar, né? Divididos por 32 gramas por mol. Por que eu fiz isso, gente? Veja que a gente tem que cancelar aqui as unidades, né? Se nós temos gramas em cima e nós queremos transformar em mol, nós temos que dividir aqui por gramas por mol, porque esse mol aqui vai acabar passando para cima. E o resultado nosso vai ser em mol, tá? Outro jeito de pensar aqui, olha só. Se nós temos. O que é. Vamos fazer de um jeito aqui mais de passo a passo, né? O que é a nossa massa molar? É a nossa massa em gramas. Vou colocar aqui agora em vermelho. Rosa, não sei. Em gramas, a nossa unidade. E aqui em mol, tá? Ó, é a nossa massa em gramas por mol. Vou representar a massa molar como sendo mm, a massa em gramas como sendo eminho e a massa em mol como sendo emão. Isso daqui vai ser gramas por mol, tá? Agora, se nós temos aqui, desse lado, a nossa quantidade em gramas, e a gente quer a nossa quantidade em mol, a gente pode usar essa equação aqui também, né, para fazer isso, e nós sabemos que a nossa massa molar é 32 gramas por mol, é só a gente substituir aqui na equação, olha só, nós temos 32 gramas por mol, vai ser igual a 15 gramas divididos pelo emão que a gente quer descobrir. Passa para lá o emão e passa para cá o 32, é igual a 15 divididos por 32. Isso daqui vai dar 0,40... Vou fazer aqui rapidão, 15 divididos por 32. 0,4687. 4687. 5. Tá. Fazemos a mesma coisa aqui, então, agora, para os 10 gramas aqui de monóxido de carbono, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, monóxido de carbono vai ser igual a eminho sobre emão. Para o monóxido de carbono, a nossa massa molar vai ser de 38 gramas. Desculpa, 28 gramas. Então, 28 é igual a 10 gramas divididos por emão, que a gente não sabe ainda. Fazendo aqui, né, o ajuste correto, vai ser 10 divididos por 28. Isso daqui vai dar 0,357, mais ou menos, né? Então, vamos cortar aqui e colocar só até a terceira casa. Olha só, gente, o que nós temos aqui, então? Que, na realidade, a quantidade em mols de metanol que está reagindo é 0,47. Não dá mais um pouco. 0,47 mols. Tá? E de monóxido de carbono está reagindo 0,36 mol. Ou seja, nós, na quantidade estequiométrica, deveria ser 1 mol de metanol reagindo com 1 mol de monóxido de carbono, mas está reagindo 0,47 mols de metanol com 0,36 mols de monóxido de carbono. Isso nos indica que temos um reagente em excesso e um reagente limitante. O metanol é o nosso reagente em excesso, olha só aqui, porque ele está em maior quantidade, e o nosso monóxido de carbono é o nosso reagente limitante. Ou seja, se ele é o nosso reagente limitante, apenas todo o nosso CO aqui vai reagir. Os nossos 0,36 mols vão reagir com 0,36 mols de monóxido de carbono. Desculpa, de metanol. Para formar 0,36 mols de ácido acético. Só que a quantidade de
metanol que não reagir vai aparecer aqui depois, ela vai ficar ali em solução, né? Então, o 0,47, de todo 0,47, apenas 0,36 reagiu. E 0,11 mols ficaram ali, olha só, sem reagir, tá? Então, 0,11 mols não vão reagir. Esse é o excesso que o nosso metanol possui. Portanto, o nosso produto, que é o nosso ácido acético, a gente vai ter só 0,36 mol de ácido acético como produto, porque não tem mais CO para reagir, tá? Por isso, o que a gente faz? Ele nos pediu aqui qual é a massa do produto. A massa nós poderíamos representar em mols ou em gramas. Em mols seria 0,36 mols. Agora, se for em gramas, nós precisamos transformar agora de mol para grama. Vamos lá? Usando a equação, massa molar é igual a massa sobre quantidade de mols, tá? Aqui é mol, quantidade de mol, estou colocando as unidades. Aqui é grama. E a massa molar aqui vai ser grama por mol. Beleza. Qual que é a massa molar agora do nosso do nosso ácido acético? A massa molar do nosso ácido acético vai ser 2 carbonos, então 2 vezes 12, 4 hidrogênios, 4 vezes 1 grama por mol, né? E 2 vezes 16 gramas por mol, porque a nossa massa aqui ó, do oxigênio. Tudo isso daqui vai dar 60 gramas por mol. Então, o nosso ácido acético possui 60 gramas por mol. Nós queremos saber quanto seria, aqui ó, 36 mols, a gente já substitui aqui embaixo, né? 36 mols. Isso a gente queria saber quantos gramas daria esses 36 mols de ácido acético, tá? Para isso, a gente resolve essa equação, então vai dar M igual a 60 vezes 36. Isso daqui é igual a... desculpa. 60 vezes 0,36, né? Isso daqui seria igual a 21,6 gramas de ácido acético formados, tá bom? Veja que esses 21,6 gramas de ácido acético é que se formou devido a essa reação. E sobraram 11 mols de metanol. Só agora, indo um pouco mais além aqui nesse exercício, né? Olha só que interessante. Esses 11 mols de metanol, eles seriam, ó, esse aqui então vai ser metanol, tá? Eles seriam quantos gramas? Então vamos lá, de novo, MM igual a Mzinho sobre mão. Qual que é a massa molar do metanol? A massa molar aqui ó, do metanol é 32, né? Então 32 é igual a massa desse metanol em gramas que a gente quer descobrir, mais o dividido por 0,11 mols, que é o tanto de mols que a gente tem aqui do metanol sobrando depois da reação. Se nós fizermos essas contas, nós vamos ter que M vai ser igual a 32 vezes 0,11, 3,52 gramas, tá? Então, esses 3,52 gramas aqui, lógico que foi por arredondamento, a gente acabou arredondando muito aqui embaixo, né? Algumas coisas, mas se a gente pegasse e somasse agora, olha só, o 21,6 com o 3, seria um 4 aqui, né? Por causa do arredondamento deu um pouquinho maior. Isso daqui daria os nossos 25 gramas, tá? Por que digo isso? O tanto de massa que nós tínhamos antes, que era 25 gramas, vai ser o tanto de massa que nós vamos ter depois. Mas a massa que vai ter depois vai ser composta do produto mais o reagente que está sobrando, porque nesse caso nós tínhamos um reagente em excesso
e um reagente limitante, tá bom? Então, tranquilo. Só lembra... Ah, tá certo aqui, olha, a gente pegou e subtraiu o 0,47, que a gente fez bastante arredondamento aqui, por isso que deu essa diferencinha aqui no final, tá bom? Mas é esse o conceito mais importante, beleza?